Agora vamos falar sobre o princípio da exclusão de Pauli e sobre armadilhas de elétrons retangulares com vários elétrons. A gente pode se perguntar como é que ficam os elétrons, né, quando estão num poço de potencial. A gente já conhece os átomos, né, um pouquinho, e a gente sabe que os elétrons nos átomos estão distribuídos em diferentes níveis. Isso acontece porque dois elétrons, eles confinados na mesma armadilha, eles não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos, ou seja, dois elétrons na mesma armadilha não podem estar no mesmo estado quântico. Ou seja, cada elétron, se tiver no átomo, tem os 5 números quânticos, eles podem ter 4 iguais, mas ao menos um tem que ser diferente, nem que seja o momento magnético de spin, ou algum número quântico tem que ser diferente. Então, graças a isso, no átomo, por exemplo, os elétrons são distribuídos em diferentes níveis, ou seja, diferentes camadas, e graças a isso é possível formar moléculas. E quando nós temos as armadilhas, os poços de potencial bidimensionais, tridimensionais e mesmo unidimensionais, que são os sólidos, né, um metal em que os elétrons são compartilhados, né, por todos os íons e eles podem se mover naquele espaço, isso também acontece, eles também têm que obedecer esse princípio que se chama princípio de exclusão de Pauli. Então, eu achei melhor explicar usando um exemplo do Halliday, que ele está resolvido no Halliday, mas eu gostaria de explicar, de falar aqui sobre armadilhas retangulares, agora com mais de um elétron. Então, é um exemplo no capítulo 40, em que tem 7 elétrons em um poço de potencial infinito bidimensional, que o mais simples possível é Lx igual a Ly, os dois são iguais a L. Então, vamos ver. A energia de cada elétron nesse poço como ele é bidimensional, é H² sobre 8ml ao quadrado, que multiplica nx² mais ny², os dois números quânticos. Então, o elétron ele pode ter vários números quânticos, pelo menos um tem que ser diferente. No caso, nx pode ser igual a ny, mas como ele não está no átomo, ele não está girando, então ele não vai ter o momento angular. Então, os números quânticos deste elétron aqui são os dois números quânticos principais, nx e ny, o número quântico de spin, que é sempre meio, e o número quântico magnético de spin, que pode ser mais meio ou menos meio. Então, se um elétron tiver os números quânticos 1, nx, 1, ny, 1, ele vai ter também, ele sempre tem, todos eles têm S igual a 1. Então, se eles estão na mesma armadilha, quântica, um tem que ter um spin mais meio e o outro menos meio, certo? Se os dois tiverem spin igual, spin mais meio, por exemplo, os dois, então eles não podem os dois ter os mesmos dois números quânticos todos iguais. Um, pelo menos, tem que ser diferente. Então, vamos ver. Começando a colocar os elétrons, aqui são os níveis de energia, temos o nível quântico 1, 1, e aqui o múltiplo é a soma de nx² mais ny². Então, aqui é o múltiplo de h² sobre 8ml², que é igual a 2, porque eu tenho 1 e 1. No segundo nível, como Lx e Ly são iguais, então o nível para nx2 e ny1, ou para nx1 e ny2, ou seja, 2, 1 e 1, 2, eles vão ter o mesmo valor de energia. Então, todos eles estão aqui, né? Como é 2, né? Ao quadrado 4 e 5. Temos 5 unidades de H² sobre 8ml².
eles têm todos o mesmo nível de energia, então, que são estados degenerados. E aqui temos o estado 2, 2, os dois índices são iguais, como Lx e Ly são iguais, os dois, para 2, 2, temos esse nível de energia que corresponde ao múltiplo 8, né? 4 e 4. E aqui para os estados quânticos 3, 1 e 1, 3. Só que note que, apesar de ter a mesma energia, o estado quântico 3, 1 é diferente do estado quântico 1, 3, porque eles têm Nx diferente e aqui tem Ny diferente. O mesmo aqui para o E2, 1 e o E1, 2. Então, o segundo elétron, como eu tenho spin mais meio e spin menos meio, esse aqui foi representado o primeiro elétron, ele pode ter qualquer um spin, mais meio ou menos meio. Aqui foi representado um spin menos meio, então o segundo pode vir aqui, porque ainda tem lugar para mais um elétron por causa do spin, eu posso ter um spin menos meio aqui e ele vai ser colocado aqui. Agora, eu tenho que colocar 7 elétrons. Não pode ter mais nenhum elétron no nível 1, 1, porque ele teria necessariamente que ter um desses números quânticos igual. Impossível, né, pelo princípio de exclusão de Pauli, então ele tem que ser acomodado no segundo nível, que tem energia 5H² sobre 8mL². E aqui cabem 4 elétrons, então aqui vai mais um elétron, como cabe 4, né, porque cabe no nível 2, no estado 2, 1, ainda cabe um spin mais meio. E depois cabem mais 2 elétrons com spin mais meio e menos meio correspondentes a E1, 2. Então, aí estarão completos esses aqui e falta um elétron, que são 7 elétrons. Aqui eu tenho 2, tenho 4, dá 6. O último elétron vai ter que ir para o próximo nível de energia que tem espaço para ele. Então, vejam, quando a gente tem um elétron só, para ele estar no estado fundamental, ele vai ocupar, obviamente, o estado de energia mais baixo. Aqui, o estado fundamental, quando nós temos muitos elétrons, é aquele que tem os elétrons vão ocupando níveis mais altos de energia, mas níveis mais altos que eles estão ocupando os níveis mais baixos possíveis, porque outros elétrons não poderiam ficar aqui no estado E1, 1, e esse último elétron também não poderia ocupar, não tem lugar para ele nem nesse nível, nem nesse segundo nível, tá? Então, essa é a configuração de menor energia possível para esse sistema. Então, essa é a energia do estado fundamental. Então, quando a gente fala, essa é a configuração, né? E quando a gente fala do nível do estado, agora, qual a energia do estado fundamental deste sistema? O sistema é formado por 7 elétrons. Então, a energia do sistema é a soma da energia de todos os 7 elétrons. Então, neste nível aqui, nós temos, né, H² sobre 8mL², 1 ao² mais 1 ao², que dá esse 2 representado aqui. O segundo nível, que tem 4 estados quânticos, contando com spin, né, é toda essa constante, 1 ao² mais 2 ao². E o último elétron, que tem tudo isso aqui, essa constante, 2 ao² mais 2 ao². Então, a energia de todos os elétrons vai ser, bom, aqui eu tenho nesse nível que tem, eu tenho 2 elétrons, então 2 vezes H² sobre 8mL². Aqui eu tenho 4 elétrons, que tem, então, 4 vezes a energia desse nível aqui, que é 5 vezes a constante. E mais um elétron aqui em cima, 1 vezes a energia desse estado. Então, somando tudo, eu tenho 32 vezes H² sobre 8mL². Como normalmente a gente tem o H² sobre 8mL², a gente acaba deixando, em vez de simplificar, a gente costuma representar
dessa forma e a constante que multiplica, porque fica de mais fácil visualização. Não que esteja errado dividir aqui, né, colocar 4 h² sobre 8ml², mas principalmente como a prova de vocês é online e o Moodle vai corrigir, então, se eu pedir em múltiplos de h² sobre 8ml², então vocês usem essa constante toda e vezes o número que deu aqui na soma. E o que acontece? Qual será a energia necessária para que o sistema possa passar para o primeiro estado excitado e qual a energia desse estado? Vamos pegar então de novo a nossa distribuição. Para o sistema passar para um estado excitado qualquer, basta que algum elétron possa ocupar um estado de maior energia, né, que deixando livre um espaço num estado desses de menor energia. Isso eu estou falando para se eu estiver considerando um estado excitado qualquer. Bom, uma coisa importante também, aqui nós temos os níveis de energia, que eles estão distribuídos no estado fundamental. Então, ó, vejam que esse estado aqui não cabe mais nenhum elétron. Então, esse nível de energia está totalmente ocupado. Aqui também não pode entrar mais nenhum elétron, então este nível está totalmente ocupado. Este aqui, ele está ocupado, mas ainda posso colocar um elétron, né, com spin, no caso, +meio. Então, a gente diz que ele está parcialmente ocupado. Já esse nível aqui, qualquer um outro mais para cima, está vazio, né? Então, vamos ver, existem várias transições possíveis. Vamos considerar também que ao passar de um estado para outro, um elétron possa mudar o estado de spin dele para, no caso, por exemplo, se esse elétron aqui que está com spin -meio passar para cá, ele pode, só que ele vai alterar o próprio valor, ele vai passar para cá e mudar o valor do momento magnético de spin, tá? Então, vamos aqui, eu peguei do Halliday, né, todo esse exemplo, temos aqui os níveis de energia e possíveis transições. Claro que são possíveis outras transições para níveis mais acima, que não estão representados aqui, mas nós queremos saber a energia necessária para o primeiro estado excitado. Então, nós vamos considerar os mais próximos e nós vamos ver qual dessas transições que exige menor diferença de energia, porque o primeiro estado excitado é aquele para o qual a gente oferece uma pequena energia. O segundo excitado a gente adiciona, tem que doar uma energia um pouco maior. O terceiro estado excitado ainda um pouco maior e assim por diante, né? Então, se nós pegarmos essa transição aqui, do estado E11 para o estado E22. Qual seria a diferença de energia necessária? Energia de um estado para o outro, né? Aqui estão representados os múltiplos de h² sobre 8ml², então fica 8 menos 2, a gente precisa fornecer 6 vezes h² sobre 8ml². E quanta energia precisa para que um elétron que está aqui nesse estado passe para o estado 2,2. Vamos ver quanto que precisa. Teria toda essa constante que multiplicar 8 menos 5, 3h² sobre ml². Então, a gente vê que para passar essa transição é um estado excitado de maior excitação do que esse. E para esse estado aqui, para esse último elétron passar do E22 para o 3,11, nós precisamos de quanto? Toda essa constante, né? 10 menos 8, que é 2h² sobre 8ml². Então, a gente vê que o primeiro estado excitado é quando acontece essa transição. Esse aqui seria o segundo estado excitado, esse aqui é o terceiro, e outros níveis, né? Outras energias maiores, vai assim por diante. Então, como a pergunta
a energia necessária para que o sistema passe para o primeiro estado excitado, nós temos então a menor energia necessária que a gente pode adicionar. A gente tinha um sistema com 32 vezes essa constante, né, da nossa unidade, mais 2 vezes essa constante. Então, o novo estado excitado vai ter 34 H² sobre 8 mL². Aqui ficou um pequeno problema, porque eu coloquei ΔE, mas seria no caso E, né? O ΔE é esse 2 aqui. Então, para passar para o estado, a transição para o primeiro estado excitado, a gente precisa doar 2H² sobre 8 mL², e essa energia desse novo estado excitado. Para finalizar, eu sugiro 2 problemas que são os problemas propostos pelo Halliday, que não estão nas nossas listas. 7 elétrons aprisionados em um poço de potencial infinito unidimensional de largura L, com a energia do estado fundamental do sistema em múltiplos de H² sobre 8 mL². Um segundo problema é um poço retangular, só que agora com Lx diferente de Ly. Lx igual a L, Ly igual a 2L. Ele contém 7 elétrons. Qual é a energia do estado fundamental do elétron do sistema de 7 elétrons em múltiplos de H² sobre 8 mL²? E quais são os números quânticos do sétimo elétron? Aqui, qual é a energia do estado fundamental do sistema, tá? Está escrito errado, mas para não ter que gravar outro vídeo, eu corrijo no PDF, mas dá para vocês entenderem. Então, esse foi o segundo vídeo aqui da aula.